Capítulo 2. Marta, 50 anos, educadora, 2 filhos adolescentes. Sim, eu sei que um dia vou fugir daqui. Nem que leve a noite toda, nem que leve 100 anos. Billie Ellis. Quando nos mudamos para outro estado, para assumir o ministério infantil em uma igreja presbiteriana, o comportamento do meu marido começou a me assustar. Saulo controlava tudo. Esposa minha tem que fazer o que eu quero, ele dizia. Roupa, cabelo, maquiagem, falava como eu tinha que me vestir. Menosprezava. Esta roupa está muito feia, você está engordando demais. Eu me sujeitava porque não gostava de confronto. A gente aprende assim desde sempre, não é? A mulher deve se submeter ao marido. Ele é o cabeça. Lembro-me de quando comprei um batom cor-de-rosa. Caía bem, minha pele é clarinha. Ele viu e disse, tira isso agora. A violência era velada. Uma vez prendeu minha mão na porta do carro. Diz que foi sem querer, mas eu sei que não foi. Ficava nervoso e jogava os objetos pesados em mim, gritando, sai da minha frente. Do nada ele surtava. Cansada, fui me aconselhar com a mulher do pastor da nossa igreja, desabafar. Foi pior. Ela me ouviu e no final apenas me disse, filha, é assim mesmo, os homens sofrem muita pressão, vamos orar. E eu soube que o pastor comentou, se apanhou, deve ter merecido. A gota d'água veio numa noite em que eu conversava com minha irmã pelo computador. Estava no escritório que ficava num quartinho no fundo da casa. Naquele tempo, a gente se falava sempre depois da meia-noite porque era mais barato. Saulo chegou de mansinho, desconfiado, para ver o que eu estava fazendo. Eu lhe disse, estou conversando com a minha irmã, quer ver? Ele se irritou com a maneira como respondi, resmungou alguma coisa, trancou a porta e foi embora. Só voltou na manhã seguinte. Bati na porta, chamei, gritei. Não acreditava no que estava acontecendo. Até que desmaiei. Passei a noite deitada no chão frio. Quando abri o quarto no dia seguinte, disse apenas que eu o tirava do sério. Ele não se desculpou. No mesmo dia liguei para minha mãe, avisando que iria passar uns dias na casa dela em Vitória. Quando me viu arrumando as malas, ele ficou desesperado. Ligava para lá todo dia, pediu a um amigo que me levasse flores, mostrou-se arrependido, mas nunca pediu perdão pelo que fizeram. Meus pais sabiam de tudo, e mesmo assim colocavam panos quentes. Coitado, é fase, isso passa, ele deve estar muito estressado. Eu refletia sobre tudo que já havíamos passado, uma história feita de tantas violências. Mas quando pensava em me separar, imaginava o escândalo que causaria na igreja. Daí desistia. Tinha também a questão financeira, apesar de tudo, ele era o provedor. Esposas de pastor, embora trabalhem muito na igreja, não costumam receber por isso, é trabalho voluntário. Desde pequena eu sonhava em ser missionária e trabalhar com crianças. Fiz seminário e me formei em teologia e canto. E logo consegui emprego numa associação dedicada ao evangelismo infantil. Foi ainda durante o seminário que nos conhecemos. Saulo dava aulas ali. Namoramos boa parte do tempo por correspondência. Eu morava em Vitória e ele em São Paulo. Acho que nos vimos durante o namoro umas 3 vezes. Uma delas quando ele foi em casa para conhecer minha família. Em pouco mais de um ano ficamos noivos e nos casamos. Ele era bem mais velho, tinha 34 anos e eu 21 anos. Eu pensava, ele é pastor, missionário, o que pode dar errado? Era romântico, mandava muitas cartas, flores, presentes. Entretanto, no dia seguinte ao casamento já era outra pessoa. Tornou-se seco, mais calado. Eu era moça, magrinha, bonitinha. Ele vivia apático. Eu me culpava por ele não me dar carinho como antes, não demonstrar atração por mim. Era só trabalho, trabalho, trabalho. Quando nos casamos, a missão nos ofereceu uma casinha para morarmos em São Paulo. Um porãozinho todo mofado num lugar muito ruim. Trabalhávamos juntos com muita dedicação.
Eu adorava o que fazia: ensinar as crianças, dar aulas de música, evangelizar. Formávamos uma boa dupla, dando treinamentos. Ele tocava violão e eu cantava. O único problema é que assim que nos casamos, eu deixei de ser funcionária e passei a trabalhar de graça, porque agora era a esposa do obreiro. Como líderes regionais, tínhamos acesso às escolas públicas por meio de um convênio com a Secretaria da Educação, dávamos aulas semanais, palestras, cursos, províamos eventos com as crianças, mas só ele recebia. Até as ofertas das minhas palestras iam para ele. Era bizarro. Veio a menina, nossa primeira filha. A nossa situação financeira apertou. Minha família ajudava um pouco e eu comecei a me virar, costurando bonecos para vender, consertando roupas. Sempre gostei de costurar, tenho habilidade com as mãos. Quando comecei a ganhar um dinheirinho, o diretor da associação me mandou parar. Ele me viu vendendo meus fantoches durante o evento, me chamou de lado e me repreendeu, dizendo que era falta de fé. Eu me desliguei da missão há mais de 10 anos, mas ainda guardo ressentimento. As pessoas de lá são machistas. Quer dizer, não sei se ainda são assim, mas creio que muitos dos nossos problemas como casal também tiveram a ver com a forma como nos tratavam. Eu esperava nosso segundo filho quando nos mudamos outra vez, agora para o norte, para o estado natal de Saulo. No começo, moramos num cômodo na casa da minha cunhada, eu com aquele barrigão. Consegui um bom emprego no Colégio Batista por alguns anos, era eu quem sustentava a casa. Desempregado, Saulo se tornava cada vez mais violento. Batia nas crianças, me empurrava. Foi a primeira vez que tive coragem de ir à delegacia para dar queixa dele. Ele dera uma surra na minha filha até sangrar. Ela tinha 9 anos. O boletim de ocorrência não deu em nada. Eles foram lá em casa, conversaram com ele, mas ficou tudo na mesma. Comecei a adoecer sem razão aparente. Sentia dores fortes no corpo todo, na coluna, vomitava do nada. Estava casada há 10 anos. Não suportava mais viver naquele ambiente tóxico. Falei para ele: Saulo, não dá mais, estou doente. Sei que estou somatizando esse sofrimento. Sabe o que ele fez? Disse que ia embora e simplesmente sumiu. Soube depois de algumas semanas que ele voltara para São Paulo. Durante um ano vivemos vidas separadas. Ele nunca telefonava, não mandava dinheiro, nada. Eu segui empregada. As crianças tinham bolsa de estudo na escola onde eu dava aulas de música. Um pastor conhecido tentou nos reaproximar. Falou com Saulo, convenceu-o a voltar para casa, fazer um aconselhamento conjugal. Quando nos reunimos, o pastor começou a falar e falar coisas que eu já tinha ouvido tantas vezes. Diz que o casamento era uma aliança diante de Deus e que era pecado romper esse compromisso. As crianças nunca seriam felizes vendo os pais separados. Nós precisávamos exercer o perdão, dialogar, buscar reconciliação. Ele falava, nós ouvíamos tudo calados, mas no fundo meu desejo era sair correndo. Apesar de tudo, mesmo sem vontade, concordei em dar uma nova chance para o casamento. Ficamos mais um tempo na cidade até que fomos convidados pela mesma missão onde já havíamos trabalhado a voltar para São Paulo. Topamos. Não havia dinheiro para fazer a mudança, viemos com uma mala de mão cada um e o resto ficou para trás. Móveis, livros, tudo para trás. Ainda me recordo de alguns objetos de que gostava, mas não pude trazer. Durante alguns anos moramos no alojamento, no acampamento que pertencia à missão. Nunca tivemos a nossa própria casa. Eles nos fizeram muitas falsas promessas. Foi uma época um pouco mais calma, mas em seguida as coisas de novo degringolaram. Fiquei doente. Tive nevralgia do trigêmeo, não conseguia comer, falar. Fui internada, tomava morfina. Penso que tudo tinha fundo emocional. Quando ia conversar com o pastor, era sempre a mesma conversa. Vamos orar, vamos orar. A mulher ganha o marido pelo bom procedimento. Em casa, as surras nos meninos continuavam. Eu pedia a Deus para me livrar daquilo. Pedia para morrer, mas daí me arrependia, porque pensava nos meus filhos. Já não adiantava contar para ninguém o que eu passava. As pessoas só me mandavam orar mais, jejuar, me humilhar diante do Senhor.
Quando dei por mim, 18 anos haviam se passado. 18 anos orando para ele mudar, e ele nunca mudou. Certo dia, parece que Deus se lembrou de mim. Soube de um projeto que levaria missionários para passar um mês na África para trabalho voluntário. Eu me candidatei e fui aceita. Pela primeira vez, tive a oportunidade de estar sozinha, distante da minha realidade habitual, num ambiente totalmente novo e inspirador. Foi durante essa viagem que tive o encontro mais importante da minha vida. Encontrei-me comigo mesmo. Acredito que a experiência também aguçou meus sentidos. Me tornei mais atenta à voz de Deus. Numa manhã quente, no interior do Senegal, ouvi essa voz doce me sussurrar: minha filha, eu te liberto desse jugo. Fica em paz. Na volta para casa, ouvi de meus filhos que passar um mês sozinho com o pai fora muito difícil. Mãe, ele nos bateu muito. Alguns dias nem comida tinha. Então eu dei um basta. Quando o diretor da missão soube que eu estava para entrar com um pedido de separação, veio me perguntar: que loucura é essa? Você não conhece direito a minha vida, eu respondi a ele. São 18 anos de sofrimento, não aguento mais. Sua resposta me deixou de queixo caído. Mas aí você quebra minhas pernas, como vou explicar 2 obreiros se separando? Quem aguentou 18 anos aguenta mais um pouco. Você acredita? Faz 10 anos que nos separamos. Tive que reconstruir minha vida do zero. Quando deixei a missão, eu não tinha nada, nem mesmo uma geladeira, tudo era deles. Mesmo com toda a minha experiência nos ministérios evangélicos infantis, eu não conseguia trabalho. Já tinha quase 40 anos. Meu currículo era bom, mas as igrejas não me chamavam por causa do divórcio. Eu ouvia: puxa, seu currículo é ótimo, a gente está precisando muito de um ministro para trabalhar com as crianças, mas não posso te contratar porque você não tem autoridade para falar sobre família. Na primeira vez que eu ouvi isso, me senti um lixo, até que consegui um trabalho numa congregação, em que preparava programações infantis, aulas, eventos, cartazes, mas sempre nos bastidores. Meu nome não podia aparecer, era como uma sombra. Enquanto era casada e trabalhava numa organização conhecida no meio evangélico, eu era respeitada. Agora, mesmo sendo muito mais madura e experiente, ninguém me queria, porque eu era apenas eu mesma. Desde então, nunca mais pude trabalhar no que mais gosto, exercer os dons que Deus me deu. E o Saulo, imagina, ele que tanto dizia me amar, casou-se de novo depois de 1 ano da separação. Hoje ele é pastor em uma igrejinha em Minas. Seguiu a vida normalmente, para o homem é mais fácil. Vivo do meu ateliê de artesanato, das vendas dos produtos que fabrico. Também me casei novamente, 8 anos depois de me separar. Fiquei bem segura quando começamos a namorar. Fui adiando o compromisso, mas ele sempre me tratou bem e se preocupava com meus filhos. Eu fugia, não queria nada. Terminava toda hora o namoro. Pensei, e uma hora achei que seria bom ter um companheiro. E foi muito importante mesmo. Ele cuidou de mim quando eu tive tumores e fiz grandes cirurgias para retirar alguns órgãos. Ele é carinhoso, amigo. Embora seja amoroso, é como se eu nunca mais fosse conseguir viver um relacionamento afetivo plenamente. Depois das cirurgias, tive uma depressão profunda. Procurei um médico que me receitou alguns remédios. Eles me ajudam a tocar a vida. Se eu conseguir perdoar o Saulo? Acho que sim, mas sinto uma mágoa por ele nunca ter me pedido perdão. Nunca. Acho que gostaria de reencontrá-lo para ter uma conversa, olho no olho, e ouvi-lo me pedir perdão. Relembrar tudo isso já não me dói tanto. Consigo olhar o passado com algum distanciamento. É doloroso, porém saber que podia ter sido diferente. Eu podia ter tomado essa decisão muito antes e tivesse tido algum apoio. É um pouco triste perceber que perdi minha juventude nesse processo e que isso não tem volta.